Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Então eu já estava no mercado de trabalho há muitos anos, sem ir para a sala de aula, e sentia falta. Foram colegas meus que me indicaram, que foi até incrível para mim, porque abriu as portas para conhecimentos novos que eu não tinha. E esses conhecimentos novos me possibilitaram buscar as respostas que eu queria para a minha pergunta de pesquisa. O segredo do sucesso é gostar do que faz. E, além disso, se esforçar. Você está num ambiente que lhe permite crescer, como um ambiente do mestrado do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, a qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Meu nome é Carla Andréia, sou médica, sou pesquisadora com muito orgulho. E eu fiz o mestrado profissional Pesquisa em Saúde do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara na Band, você já sabe, né? 38.1 aberta, 518 e 18 na net, e por aí vai, Fora os YouTubes da vida, e tá bom demais. Quero agradecer cada vez mais a vocês que nos acompanham e que têm acompanhado nessa virada. Muito bom. Bom, o nosso Sebrae, que você já sabe, mas antes de falar no Sebrae, de apresentar, inclusive, a minha convidada de hoje, que é de lá, eu quero dizer a vocês que a Bodega do Sertão, onde a gente está fazendo nosso programa, olha, está cada vez mais fantástica. Agora criaram um negócio incrível chamado Prato Bem Feito. Olha aí, Prato Bem Feito. Não é só prato feito, não. Menino, agora isso aqui também é à la carte. Aí você pode pedir, olha aí, a carne ralhada, o espaguete boateiro. Negócio diferente, viu? Maré mansa, risoto de mão cheia, e tchê, com aquela famosa qualidade da Bodega do Sertão. Então, gente, vem pra cá porque atrás vem gente, viu? Bodega do Sertão. Estou recebendo Camila Nascimento. Camila Nascimento é analista de políticas públicas do Sebrae. Esse Sebrae que está comemorando agora 10 anos do MEI. O MEI é o microempreendedor individual. E nós vamos conversar com a Camila sobre isso. Camila, tudo bem? Como vai você? Olá, boa tarde, Geraldo, e a todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora. O Sebrae está fazendo essa alusão aos 10 anos do MEI. E aí vale a gente conversar um pouquinho sobre o passado. Sem dúvida, vamos lá para o princípio. Como é que começou a brincadeira? O MEI ele foi criado através de uma lei complementar lá em 2008. Isso. Lembrando, o MEI é aquela figura jurídica que ela tem que respeitar 3 critérios. O primeiro deles é que ele tem que respeitar o faturamento de R$81 mil por ano, respeitando também o mês que ele se formalizou, tá? Ele pode ter um funcionário... O MEI é de um só. A empresa é de um só, é individual. Isso. Ele pode ter até um funcionário. Perfeito. Só. E tem que estar dentro daquelas ocupações permitidas, que nós temos um rol de 465 ocupações permitidas para o MEI. Isso é muito importante. Não são todas as atividades que podem ser MEI. Você pode consultar no portal do empreendedor se a atividade que você pretende está contemplada no rol de permitidas pelo MEI. Ô Camila, como é que essas ocupações, já que você usou essa palavra, foram escolhidas? Qual foi o critério? Essas ocupações elas vão mudando a cada ano ou a cada deliberação do comitê gestor. Sim. O comitê gestor ele é presidido lá em Brasília, ele tem algumas instituições, inclusive o Sebrae,
Agora, na semana passada, teve uma reunião, não foi do comitê, mas foi em Brasília, para estar fazendo uma revisão nessa política nacional do MEI, que a gente entende, desde que essa política ela foi implementada, de lá para cá a gente já tem 8 milhões em todo o Brasil de 8 microempreendedores individuais. Que beleza, Isso. né? Provado que o programa do MEI é um programa, sem dúvida alguma, de abertura de negócios. Sim, ele foi criado exatamente para isso, para incentivar a formalização daqueles informais, Claro. daqueles ambulantes, daqueles cabeleireiros que tinham seus salões nos bairros e estavam lá informais. Então, assim, de 2008 de 2009, que começou de fato, até 2019 nós já temos 8 milhões de microempreendedores individuais. Sem dúvida alguma é um número interessante. Então, assim, é um número que vem aqui em Alagoas. Nós temos em torno de 80, pouco mais de 80 mil MEIs, representa aí mais de 45% das empresas abertas em Alagoas, eles são MEI. Então, assim, são pessoas que fazem girar a renda nos seus municípios, porque eles contribuem através das suas declarações e das suas contribuições mensais. Eles vêm contribuindo tanto para o município quanto para o Estado. Então, isso é renda que circula no Estado. Com certeza. Dos MEIs. Isso é um dos fatores importantíssimos, mas também é para ele bem na hora que ele se oficializa como empreendedor, ele desconta para o INSS, ele tem uma série de direitos também inerentes a isso. Isso, é um dos pontos que a gente quer chamar a atenção hoje, já que nós estamos falando de 10 anos do MEI, dessa política que veio incrementar ainda mais o empreendedorismo no Brasil. Nós chamamos a atenção para alguns deveres que esse empresário tem. Importantíssimo isso. Quando ele foi criado, já foi pensado numa forma de que ele tivesse um tratamento diferenciado. Com isso, ele tem umas obrigações que são fáceis de estar cumprindo. Uhum. A exemplo de... Isso ele é Bodega tem... do Sertão, hein? Bodega do Sertão. Hein? Isso é só a amostra, hein? Vamos lá. Ele tem que pagar uma guia mensal e fazer uma declaração anual do que vendeu e do que comprou. Perfeitamente. O que não corresponde, isso é importante dizer, ele faz isso para a Receita, mas ele não deve imposto de renda aí, desde que ele esteja absolutamente dentro dos padrões. Exatamente. Não é isso? Outra coisa que a gente quer chamar a atenção é que foi feita uma pesquisa e 82% desse MEI desconhece as consequências de não pagar essa guia mensal. Importantíssimo isso. Porque, de um lado, a gente tem que mais de 30% deles se formalizaram por causa dos benefícios do INSS, e a gente tem esse percentual de 82% que desconhece, que, inclusive, uma das consequências de não pagar essa guia é não ter acesso a esses direitos previdenciários. Muito bem. Seja ele... E a outra também é de não poder emitir a nota fiscal. Ele até pode emitir a nota fiscal. O que ele não consegue tirar é a declaração... Por que você falou de 82%? 82% dos MEIs desconhecem as consequências de não pagar essa guia mensal. Perfeito. Que essa guia mensal, ela, dependendo da sua atividade, é no máximo o valor de R$ 54,90. Perfeito. Agora, há um detalhe também importante nisso, é que ele pode fazer, ele esqueceu, ele não pagou, ele pode fazer Pode fazer um parcelamento. Um parcelamento, isso. Não é isso? E o que nós vimos falando assim, onde a gente tem oportunidade, é que esses canais, eles são muito acessíveis para o microempreendedor. Através da internet, no site do Simples Nacional, no portal do empreendedor, você tem acesso a esses boletos de forma muito fácil, informando o CNPJ, assim como também se você tem algumas parcelas em aberto, você não consegue pagá-las de imediato, você pode estar aderindo a esse parcelamento. Lembrando que o parcelamento, você tem que ter feito a sua declaração e qualquer dúvida, os municípios eles contam com a Sala do Empreendedor. Perfeito. Que é em parceria com o Sebrae. Exatamente. Teve dúvida, recorre à Sala do Empreendedor. Claro. Inclusive aqui em Maceió, a Prefeitura tem 3 salas do empreendedor com apoio do Sebrae e que eles podem estar se regularizando e voltando a ter esses direitos. Qual é o grau, vamos dizer assim, de ignorância ou de inadimplência que a gente pode colocar em cima dos meios? Então, muitos deles é por desconhecimento, eles pensam que apenas formalizando está tudo certo. E às vezes é por uma questão assim de esquecimento
E às vezes porque vai deixando uma parcela, duas, e aí quando você vê já está com mais de uma parcela e realmente você não consegue se regularizar. Exatamente. Por isso a importância de que na medida do possível você vá pagando realmente essas guias de forma mensal. Bom, você falou no princípio do programa que o MEI tem uma disponibilidade de, vamos dizer, de nota fiscal ou de faturamento de R$81 mil. Exato. Mas me parece que há uma elasticidade de 10%, alguma coisa aí, não há? Não, o que acontece é que se ele exceder 20% desse faturamento, ele só informa isso e ele vai ser desenquadrado no ano subsequente. Sei. Se esse percentual for maior, o desenquadramento ocorre retrocedendo ao mês que ele excedeu esse faturamento. Sim, aí essa é a diferença. E o que ele tem que fazer? Se ele for desenquadrado? Aí ele tem que procurar um contador, porque agora ele vai, no termo mais popular que eu possa falar, ele vai subir um degrau, ele vai deixar de ser MEI e vai se transformar numa microempresa. Que é diferente. É diferente, tem outras obrigações, inclusive outros impostos a pagar, que o contador é que vai poder informá-lo melhor. Exatamente. E nessa mudança, aí ele já pode também ter mais funcionários, se for o caso. Não é? Ele pode ter outras atividades que eram inerentes ao MEI. Sim, ele pode ter mais de um funcionário. As regras mudam, inclusive os pagamentos também, porque ele vai ter aí alguns impostos federais que o MEI ele está isento. Muito bem. Uma pessoa que já pertenceu, não é que pertence, já pertenceu a uma empresa que está parada, vamos dizer, há muitos anos, ele pode ser MEI? Se ele ainda estiver vinculado a essa empresa, ele não pode. Não pode, por hipótese alguma. Hipótese alguma. É um dos requisitos também na hora que você vai se formalizar como MEI. Você não pode ser vinculado a nenhuma outra empresa. Certo. Isso é um dos fatores. Isso. Muito bem. Então, mas se ele quiser crescer, não que ele quer crescer. Ele cresceu. Eita, meu faturamento não vai dar, eu vou ultrapassar. Eu não quero esperar ser desenquadrado. O que é que eu faço? Ele já pode procurar o contador e fazer o desenquadramento, realizar o desenquadramento no próprio portal do empreendedor. E aí automaticamente ele já passa para outra? Exatamente. E a outra é 360 mil, se não me engano? 360 mil, isso mesmo. Microempresa é até 360 mil. Mas já paga imposto de renda? Já. Já paga imposto de renda. Aí tem vários outros impostos que estão inclusos nessa categoria de microempresa. Comemorações do Sebrae para os 10 anos do MEI, diga aí, vai haver alguma coisa extraordinária? Geralmente em outubro a gente tem o Dia da Micro e Pequena Empresa e com certeza vai ter algo voltado para o MEI. Só lembrando assim que várias oficinas e consultorias são gratuitas para o MEI, então você que é MEI, que está nos vendo agora, procura o Sebrae, que a gente tem várias soluções para estar ofertando. Seja de consultoria, seja de oficina e curso, para você estar melhorando. Opções de capacitação. Isso. Que isso é fantástico, é esse acompanhamento que o Sebrae dá. Isso eu acho sensacional, não é, Camila? Inclusive, assim, nessa mesma pesquisa que saiu, que eles não têm conhecimento das consequências, mais de 50% dos temas que eles têm interesse é gestão financeira e gestão para o seu negócio. Então, essa solução de gestão voltada para o negócio, o Sebrae pode estar ajudando você que é MEI. Eu preciso dizer a você que eu agradeço profundamente. O Sebrae que agradece a oportunidade. Preciso dizer? Eu só quero dizer uma coisa sobre o Sebrae. É que vocês precisam ficar profundamente atentos à nova escola de negócios do Sebrae, que é sensacional, não é, Camila? Sim, é isso que eu estou falando. Você que é empresário, vai lá na loja do Sebrae, acessa os cursos que a gente está ofertando, que tem condições especiais para quem é microempresa e empresa de pequeno porte. Obrigado, Camila. Parabéns aos 10 anos do MEI ao Sebrae. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Daqui a pouco vocês vão ter mais entrevistas formidáveis aqui no nosso programa. Fique conosco, hein? Lembrando, vamos aos comerciais. Pronto, voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, na guerra e na paz.
Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Pois é, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo Geraldo Câmara. Você sabe que eu estou me deliciando com essa novidade aqui do prato bem feito. Que agora, porque a Bodega do Sertão, você sabe, self-service. Você vai lá, se serve do quilo, maravilhoso, 70 pratos quentes. Mas agora inventaram essa também, prato bem feito. Aí tem, olha, ó, carne ralhada, espaguete boateiro, maré mansa, que tem tilápia ou salmão, risoto de mancheia, e tchê-tchê-tchê, aqui só tem coisa boa, Bodega do Sertão. Bom, estou recebendo agora, por falar em Bodega do Sertão, você sabe que os restaurantes têm que estar muito perfeitos para poderem receber os seus clientes. E eu estou recebendo aqui logo quem? Paulo Bezerra, que é o superintendente da Vigilância Sanitária. Meu amigo, como vai você? Geraldo, eu vou muito bem, graças a Deus. E é uma satisfação muito grande estar inaugurando aqui. Eu estou inaugurando o seu programa na Band. Não, isso você inaugurando. Tá certo, pois é. Mas nós viemos aqui, como você bem disse, a Anvisa está completando um novo ciclo e ela está com uma programação assim muito boa, com aquele slogan: quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é, se eu gostei. Exato. Então nós temos Mas aqui... a nossa vigilância não é a Anvisa. Não, a nossa vigilância faz parte do complexo. Do complexo, né? Nacional é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso. Nos estados é a Divisa. Perfeito. E nos municípios são as Visas. Muito bem. Então, há esse conjunto no Brasil que fica cuidando da saúde do povo brasileiro. Ou seja, a gente tenta prevenir. Então eu falaria aqui a você, existem cinco alimentos que são os alimentos mais completos da natureza para a pessoa humana, que é a carne, o leite, ovos, peixe e o queijo. Muito bem. Então veja só, hoje a gente tinha escolhido falar sobre o leite. Certo, vamos lá. Proximamente você procura outro alimento. Então eu gostaria de dizer às pessoas o seguinte: quem não nasce com alguma deficiência, quem não pega uma doença que pode abalar a sua saúde, ou as pessoas que por algum motivo chegam a uma determinada idade, ele é o que ele come. Se ele se alimentar corretamente, ele não precisa tomar remédio. Ele é o que ele come. Eu gostei dessa. Exato. Gostei dessa. Ele não precisa tomar remédio. Por quê? Se você, suponhamos, que é a doença da morte, tem uma pressão alta, você não precisa de remédio para curar. Muito bem. Se você tiver uma alimentação equilibrada e não for paradão, se fizer uma atividade física, você controla a pressão. Sim. Então, qualquer tipo de doença que você tiver, você pode controlar você equilibrando sua alimentação. Muito bem. Logicamente, eu já disse, aqueles que já nascem com alguma coisa congênita... é diferente. Então, veja só, o leite é o alimento mais precioso da humanidade. É impressionante como né? Quem não toma leite até uma determinada época da sua infância, ele passa a ter lesões irreversíveis. Nunca ele poderá alcançar um nível intelectual
razoável. Ele passa sempre a ser aquela pessoa que vai fazer sempre coisas primárias, porque ele não pode recuperar mais. Aí você Olha me que impressionante isso. não, e o problema do leite? Não, o problema do leite não é um direito de todas as crianças, Claro. entendeu? E um dever dos governos, lógico. Entendeu? Daí os programas de leite. Daí os programas de leite. Muito bem. Por exemplo, o leite nos Estados Unidos, e nos países mais adiantados, é uma questão de segurança nacional, Perfeito. entendeu? Perfeito. Então, todas aquelas crianças têm que tomar o leite. Sobretudo o leite materno, Perfeito. né? Porque o leite é a secreção das glândulas mamárias de todos os mamíferos É verdade. da Terra. Então, ele, em questão de alimento, ele é um alimento perfeito, entendeu? Porque além dele ter o cálcio, que é muito importante para o organismo, sobretudo para o organismo que está se desenvolvendo, ele tem aquele complexo de vitaminas, sais minerais, e ele tem a proteína do leite, é a que mais é absorvida. Tem alimentos que podem até ter mais proteína, mas seu organismo não absorve. Não absorve, A exatamente. proteína do leite, ela é absorvida em 98,5%. Eu tenho a impressão de que eu sou um desses privilegiados, viu? Porque a minha vida inteira, agora eu tomo muito menos agora, mas a minha vida inteira eu tomava 1 litro de leite por dia. Hoje menos, hoje talvez meio litro. Talvez meio litro. Mas é um Mas hábito, é fantástico. é um hábito altamente saudável. É. Agora, é preciso a gente escolher o leite, Sim, sem dúvida. não é? Porque existe praticamente, assim, mais popularmente, os 3 tipos de leite. É o leite longa-vida, Isso. é o leite meieiro, metade, que é o nosso chamado barriga branca, aquele leite... Barriga branca, gostei dessa. Aquele leite que vem, ele é no plástico meio molengo, Sim, é colocado nas glândulas, Barriga e branca. tem o leite em pó. Mas tem também aquele leite que na maioria dos interiores do Brasil afora, todo mundo acha que é um leite maravilhoso. É o leite que é vendido na carroça, dentro daqueles latões, e é vendido com aquela medida Muito que você bem. bota ali. Esse é perigoso ou não? Esse é altamente perigoso. Altamente perigoso. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse, Claro. porque é nesse onde existe a maior incidência de fraude. Primeiro, só é legal a água do leite, a água própria do leite, ou seja, a água que você bota pela boca da vaca. Perfeito. A água que você bota pela boca do balde é ilegal. É ilegal. É ilegal. Então você ali já pode botar uma água que não é até uma água potável. Muito bem. Além de ser água, ainda é uma Muito água bem. que não é potável. Aí você já diluiu o leite, já não Sim, é agora, leite. veja bem, caso de vigilância, por exemplo, também há que se concordar de que a fonte desse leite precisa ser profundamente preservada. Né? Ou Profundamente seja, o leite preservada. lá na fonte, Exato. saindo da mama da vaca e chegando... Isso. Porque hoje o leite da indústria, geralmente, o leite é feito através das ordenadeiras mecânicas. Com certeza. Então ali há uma limpeza Perfeito. do úbere do Perfeito. animal, a desinfecção em determinados cantos. De cada peito daquele é feito um testezinho rápido para saber se tem algum germe, alguma inconformidade. Verdade. Aí você tem um leite sadio, um leite... Você sabe como bom. toma. Se não souber, ferve, né? Isso, se não souber, ferve. Agora, o leite vendido muitas vezes no garrafão é o seguinte: o cara é tirado o leite no interior, ele senta ali, entendeu? Ele limpa o úbere da vaca com a vassoura do rabo da vaca. É verdade. Entendeu? Deixa eu contar uma história. Pois não. Com 10 anos de idade, eu já doido por leite. Papai tinha fazenda e a gente adorava ir tomar o leite da vaca acabado de sair. Sabe qual foi a brincadeira que deu? Brucelose, aos 10 anos. Brucelose. Brucelose. Pronto. Quando eu falo isso, muita gente Não vem acredita, criticar, né? e não acredita. Brucelose aos 10 anos. Entendeu? Então, veja só. Aí ele limpa a vassoura. Então, para que ele tenha uma aderência maior do peito da vaca, ele dá aquela cuspida básica na mão, entendeu?
Assim, aí ele pega e vem saindo o leite. Ainda vamos dar graças a Deus se ele não tiver gripado, né? Perfeito. Senão vai com aquele catarro Mas mesmo. isso também se o cidadão for um consumidor do leite in natura. Não, estou falando do leite in natura, In natura, que é vendido, claro. entendeu? Que vem nos baldes. É vendido nos baldes. Aí você conta ainda com a poeira, se for verão, a vaca se remexe, sobe aquela poeira e aquela poeira cai por gravidade dentro do balde de leite. Que muitas vezes ele tira que o balde está numa estaca, de cabeça para baixo, entendeu? Vai escorrer aquela água que ele passou ali e ele não higieniza. Bom, então nós temos que avisar o nosso telespectador o seguinte, que nesses casos, tome cuidado porque não é a vaca que vai pro brejo, é você. É você. Não é não? Exato. E vai mesmo. Aí eles botam para o leite, o pH do leite alterado, eles botam água oxigenada, Isso. eles botam cal de pintar a parede, mesmo? entendeu? Eles botam soda cáustica e para equilibrar, às vezes eles botam a urina da vaca. Muito bem. Me diga uma coisa, já existe vigilância sanitária fiscalizando no interior? Esse tipo de casos, por exemplo? Não existe. E onde é feito um bom trabalho, que eu tenho notícia assim, é em Arapiraca. A Vigilância Sanitária faz um bom trabalho nesse sentido. Agora, como a gente não pode ter Não tem o acesso direto, exato. coibir tudo isso, a gente tem que prevenir a população. Muito bem, mas veja bem, Paulo, hoje eu diria que, não sei se você dirá o mesmo, mas 80% do leite in natura, ele é entregue às cooperativas e é transformado. Entregue às cooperativas, com a pasteurização e tudo exato. mais. Aí, nesse caso, o controle é de quem recebe. Muito bem. Entendeu? Então, eles têm mecanismo para saber se o leite tem água, se o leite tem algum aditivo fora do leite. Isso, perfeito. Entendeu? A mais difícil de você detectar, que exige uma perícia maior, é quando eles misturam o leite ao soro. Porque eles têm a mesma densidade. Aí fica difícil. Mas mesmo assim, quando a indústria é uma indústria maior, não adianta porque eles detectam todo tipo de fraude que você possa fazer. Então, hoje em dia, o produtor tem que se conscientizar que ele tem que levar um leite puro para ser industrializado. Aí, quando você chega lá, você tem o leite integral, que é aquele que vai com a gordura total, mais ou menos 3% de gordura. Você tem o leite semi-desnatado, o leite desnatado, e quando ele é transformado em o leite em pó, aí você tem o leite fortificado, dependendo para quem vai aquele leite. São pessoas que precisam de mais vitamina B, de mais outro de mineral. Aquilo é adicionado ali e aquele leite é distribuído nas escolas. Por quê? Porque quando você vai transformar o leite in natura em leite em pó, ele perde parte das suas qualidades. Entendeu? Então hoje... Mas quando é apenas o leite líquido que é processado, pasteurizado, não. Aí ele não perde, né? Não, e se perder é pouca coisa. É pouca coisa, Muito porque o leite pasteurizado, ele age não é pelo excesso de temperatura, é pelo choque térmico. Muito bem. Ele sofre por 15 segundos, ele sofre aquela temperatura entre 70 e 75 graus por 15 segundos, e em seguida ele baixa a 4 graus. Esse choque é o que elimina todos aqueles germes prejudiciais àquele leite. E aquele leite é envasado e ele dura na prateleira de 4 a 5 horas. No entanto, nós temos o leite longa-vida, que é um leite que recebe esse mesmo processo, só que numa temperatura até 150 graus, aí por 2 ou 3 segundos e baixa para 32 graus. Muito bom. E aí, como ele é envasado a sua embalagem é altamente térmica, aliás, é altamente estéril, ele ali dentro, ele pode durar 180 dias. Meu querido amigo, que coisa boa, deu uma aula de leite aqui, eu já vou fazer um desafio, viu? Próxima sua vinda aqui, vamos falar sobre o ovo, que é fantástico falar sobre isso, tá bom? Se prepare para falar sobre o ovo. Ainda bem, o ovo é um alimento que ainda não conseguiram falsificar. Não conseguiram. Paulo Bezerra, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu quero lembrar que já a gente vai conversar com o Ricardo Schneider, que é procurador do Ministério Público de Contas. E lembrar vocês de duas coisas. Uma, o SESMAC ensina toda a prova.
E você já sabe, quem passa pelo SESMAC, eu acho que o Ricardo Schneider tem alguma coisa a ver com isso, não sei porquê. Não é ele que aparece em todos os comerciais do SESMAC aqui nesse programa? Não é, Marcelo? Pois o próprio aqui ao vivo e a cores hoje. Bom demais. Lembrar vocês também do Sebrae. Este Sebrae que está com a Escola de Negócios e é fantástica. Bodega do Sertão, você já sabe, voltamos já. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Então eu já estava no mercado de trabalho há muitos anos, sem ir para a sala de aula, e sentia falta. Foram colegas meus que me indicaram, que foi até incrível para mim, porque abriu as portas para conhecimentos novos que eu não tinha. E esses conhecimentos novos me possibilitaram buscar as respostas que eu queria para a minha pergunta de pesquisa. O segredo do sucesso é gostar do que faz. E, além disso, se esforçar. Você está num ambiente que lhe permite crescer, como o ambiente do mestrado do SESMAC. Pós-graduação SESMAC, a qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando upgrade que sua carreira merece. Meu nome é Carla Andréia, sou médica, sou pesquisadora com muito orgulho e eu fiz o mestrado profissional Pesquisa em Saúde do SESMAC. Pós-graduação SESMAC, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Muito bem, o rapaz disse quando quiser. Quando ele diz quando quiser, aqueles que estão por trás das câmeras, eu já quis. Entrei muito feliz e satisfeito, porque eu estou recebendo aqui a estrela do comercial do SESMAC, mas que, na verdade, ele é o procurador do Ministério Público de Contas, lá do nosso Tribunal de Contas. Que coisa boa. Ricardo Schneider, como vai, Ricardo? Tudo bem, Geraldo, é um prazer estar aqui. Agradeço aqui o convite mais uma vez e também os telespectadores todos. E pelo espaço de poder falar um pouquinho do Tribunal de Contas, falar também das minhas atividades acadêmicas. Não é? Pois é. Não, pois é, a gente abre logo o parênteses e diz assim, muito obrigado, porque você está todas as vezes que nós temos o bate-papo, você está nele. É verdade, é verdade. SESMAC, foi né? uma campanha que o SESMAC campanha, realizou, muito interessante. Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul, e o SESMAC, juntamente com a PUC, eles viabilizaram esse doutorado interinstitucional, uma das maiores faculdades do país, a PUC, juntamente, e a gente concluiu agora recentemente, defendi minha tese no dia 4 de junho, graças a Deus, deu tudo certo, sobre educação. Eu ia te perguntar qual é a tese. A minha tese, ela trata da atuação do Tribunal de Contas no controle do mínimo existencial em educação, ou seja, qual o papel que o tribunal deve desempenhar para que aquele mínimo de educação, a educação básica, seja prestada com qualidade para toda aquela população que necessita. Então, basicamente, é um estudo do que o Tribunal de Contas pode fazer. Eu gosto de aliar muito a parte teórica com a prática. E você está participando exatamente de uma bela campanha que o Tribunal de Contas está fazendo em relação à educação. Você participa também. Isso, eu integro um grupo do tribunal que ele é de vários setores, né, de todos os gabinetes de conselheiros, das diretorias técnicas, do Ministério Público. Nós fomos recentemente ao CINED, que é o Simpósio Nacional da Educação, lá em Porto Alegre. Participamos desse evento em que várias autoridades na educação puderam expor a sua experiência relacionada ao Tribunal de Contas nessa área, e de lá nós voltamos com várias ideias. Estamos nesse grupo trabalhando para tentar implementar algumas ideias. Nessa sexta-feira, provavelmente, nós já vamos concluir o primeiro levantamento. Nós escolhemos a sugestão de todo mundo que participou desse evento. O apoio do tribunal tem sido fundamental, todos os conselheiros apoiando, o Ministério Público apoiando, e eu acredito que nós teremos, a partir do mês que vem, já algumas propostas concretas para que o tribunal passe a ter uma atuação ainda mais efetiva nesse aspecto em relação à educação pública, né, para que ela possa se desenvolver cada vez mais aqui no nosso estado, ampliar e com a qualidade, né? Nós sabemos que os indicadores do Brasil ainda não são indicadores satisfatórios, e esse trabalho, essa contribuição dos tribunais de contas no Brasil inteiro
ela vem apresentando resultados bem significativos. Eu tenho muito otimismo de que isso aí poderá também aqui no nosso estado ter um impacto bem positivo. Ricardo, então, evidentemente, a pergunta que eu ia lhe fazer, eu mantenho. Você concorda que os tribunais de contas precisam ser cada vez mais provocativos em relação àquelas deficiências enquanto sociedade? Perfeito, eu concordo. Eu acredito que o Tribunal de Contas ele não pode ficar alheio a essas circunstâncias, mas também o viés de atuação do tribunal tradicional, punitivo, ele também não apresenta um resultado satisfatório. Na verdade, se o tribunal ele aponta, por exemplo, que uma determinada meta do PNE não foi cumprida e já aplica uma penalidade no gestor, isso tende a gerar um acirramento e tende a não haver a solução do problema. Então, a tendência hoje qual é? É tentar um diálogo, é tentar induzir o gestor a apresentar um plano de ação que o próprio gestor, né, que foi eleito, legitimado, apresente a possibilidade de reverter aquela situação e o tribunal, como indutor, acompanha a realização daquele plano para que realmente a realidade seja modificada. Porque no final o interesse é esse, é mudar essa perspectiva, é mudar o que vem sendo feito para melhor. E não simplesmente, muitas vezes, reprovar contas ou aplicar uma penalidade que no final das contas não vai levar a nada. Isso muitas vezes se posterga, prolonga e a gente não alcança o resultado esperado, que é uma educação de qualidade. Então o Tribunal de Contas pode e deve ser cada vez mais um instrutor, um orientador, um capacitador dos gestores? Eu não tenho dúvida. O papel que o Tribunal de Contas e os tribunais em geral vêm desempenhando cada vez mais é esse. É um papel propositivo, é um papel de diálogo, de mostrar caminhos, de apontar direções. Muitas vezes nós temos, até na nossa realidade, de um estado que tem municípios muito pequenos, que às vezes não conseguem elaborar as políticas públicas, não conseguem desenvolver uma capacitação adequada. E o Tribunal de Contas, nesse aspecto, ele poderia contribuir muito para que essa realidade fosse modificada, que esses municípios pudessem aperfeiçoar o seu pessoal, as suas atividades, e isso vem sendo realizado com muito sucesso em vários locais. O Rio Grande do Sul vem fazendo isso, no estado de Minas Gerais a gente também observa iniciativas importantes, em muitos outros tribunais. Então acredito que copiar esses bons exemplos é fundamental. A gente não precisa criar roda. Agora, a gente que conhece bem lá, o pessoal, inclusive o nosso conselheiro presidente Otávio Lessa, a gente sabe, o Otávio, por exemplo, ele é louco por capacitação, por educação, e ele propõe, por várias vezes ele propõe a municípios, a prefeitos, olha, eu boto lá de graça, vocês vão receber a capacitação lá de graça, e o gestor não quer, não liga, não pede. Quer dizer, é uma coisa ainda alienada, infelizmente, não acha? É verdade, é verdade. Eu acredito que o diálogo ele precisa ser aprimorado. Realmente o presidente ele tem esse perfil de buscar o diálogo, de buscar a capacitação, ele acredita nisso, tanto é que ele foi um parceiro de primeira hora nesse projeto, e esse projeto ele cresceu e acabou, digamos assim, contagiando todos aqueles que fazem o tribunal, e eu não tenho dúvidas de que isso aí deverá chegar aos gestores também no Estado, a partir do momento que o tribunal abrir suas portas, mostrar que, na verdade, ele não está ali com aquela preocupação em punir, mas a preocupação em ajudar, em capacitar, identificar problemas, né, buscar soluções, trazer uma capacitação, né? A gente tem aí recentemente um diálogo com a Unicef, temos um diálogo com o Canal Futura, possíveis parceiros, né? O próprio Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, eles também vêm apresentando subsídios, então a gente acredita que num curto espaço será possível trazer para cá algumas novidades, trazer para cá capacitação, trazer para cá a possibilidade de municípios do próprio estado acessarem plataformas, sistemas, terem um treinamento específico, né? E nisso, com o apoio do tribunal, com o apoio da Escola de Contas, será fundamental para que a gente consiga construir uma atuação positiva, né? É o nosso Ricardo, você falou agora em Unicef e no Canal Futura, um assunto que do Futura que a gente já está sabendo, do seu empenho, inclusive, em aproveitar a potencialidade da nossa TV Cidadã e a potencialidade da TV Futura, e quem sabe fazer um casamento do futuro, não é isso? É verdade. Me conta, como é que você vislumbra isso e quais são as relações com a Unicef? Então, esse CINED, né, esse evento que nós participamos em Porto Alegre, ele abriu, na verdade, as portas para várias entidades. E nessas conversas nós tivemos inicialmente com a Unicef, e já vislumbramos a possibilidade de fazer alguns treinamentos, capacitações,
em busca de alguns projetos relacionados à educação para combater a evasão escolar. Um deles é o Buscativa, é uma plataforma que os gestores poderão aderir e nisso eles identificarem quais são as causas que afastam os jovens e as crianças da escola e numa atuação multidisciplinar envolvendo saúde, educação, assistência social, esses gestores serão capacitados para identificar quem está fora da escola e trazer novamente para o ambiente escolar. Muito bem. Nesse contato a gente também acabou conhecendo e tendo acesso ao Canal Futura. O Canal Futura, ele veicula e produz conteúdos relacionados à educação que também são extremamente importantes. Por exemplo, relacionados ao combate ao trabalho infantil, combate ao abuso no âmbito dos jovens, das escolas. Então, eles têm projetos tanto de capacitação como também do Canal Futura. Recentemente, eles firmaram um convênio aqui no nosso estado vizinho, Pernambuco, para veicular, né, esse material. E eu não tenho dúvidas de que a TV Cidadã, a Rádio Cidadã agora também, recentemente entrando no ar, eles serão fundamentais para que a gente possa divulgar conteúdo de qualidade, voltado à educação, e isso tudo, né, conjugando, tudo isso confluindo para que haja uma melhoria mesmo. Deixa eu aproveitar que você falou nessa questão e nessa possibilidade. Você sabe que nós, Tribunal de Contas, somos totalmente abertos a essas conjunções que sejam produtivas. E agora, aproveitar para dizer ao nosso público telespectador, eu não estou na TV Cidadã nesse momento, né? Eu estou na TV Band, mas não tem nada a ver. Então vamos lá contar. Nós acabamos de firmar um convênio com a Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas de todo o país, e com os Tribunais de Contas de todo o país, para que a TV Cidadã, através dos streamings, ou seja, através da internet, chegue a todos os lugares que pode chegar e sabe que se pode chegar, e chegue com notícias de todos os tribunais. Tanto que estamos criando 2 programas, um chamado Jornal Atricom, que vai ser um jornal nacional dos Tribunais de Contas, recebendo notícias de todos os tribunais, e um outro programa que vai se chamar Por Dentro dos Tribunais de Contas, que vai ser feito ao vivo em cada Tribunal de Contas. Maravilha. Então, a contribuição que venha de fora para somar, para que o tribunal se mostre cada vez mais através da sua TV Cidadã, a gente tem que contar com você, por exemplo, que já está com toda aquela euforia, né? Nós vimos ali no comercial do Sesmac, né? Quem sabe você não pode ser um belíssimo apresentador também, hein? Dentro da TV Cidadã. Vamos combinar isso? Pois é, quem sabe. Não é? Eu acredito que essa iniciativa do tribunal, junto com a Tricom, ela é fantástica, porque o futuro passa por aí. Exatamente. A gente estava comentando agora há pouco que o streaming ele vem ganhando muita força. Muita. E esses programas que permitem aos tribunais mostrarem para a sociedade o que eles estão fazendo, ele é fundamental. Verdade. Há um desconhecimento ainda em relação ao papel do Tribunal de Contas, há muitas vezes uma confusão em relação ao seu papel. Isso. A gente, todas as vezes que vai buscar um parceiro para fazer uma iniciativa, a gente tem que explicar que o papel do tribunal não é apenas o punitivo, Exatamente. mas ele também tem esse papel propositivo. E eu acredito que essa iniciativa de trazer nesses 2 programas notícias, experiências, ela será fantástica. Ela vai permitir que a gente mostre cada vez mais o tribunal e o próprio tribunal vai aprendendo e vai absorvendo isso. Você tocou num ponto interessantíssimo, que é a troca de experiência. Porque esses 2 programas eles vão mostrar Alagoas para o resto do Brasil e vai receber do resto do Brasil tudo. Então é uma troca total de experiência. É a nacionalização do Tribunal de Contas. É verdade, a gente participa de muitos eventos, exato, mas logicamente não tem como os tribunais a todo instante promoverem os eventos, claro. É algo que a gente tem essa oportunidade. E agora, quando se coloca isso, né, num meio de comunicação amplo, com certeza. E que não há essa restrição, muda. E a própria... O Cined, por exemplo, o Cined teria sido já matéria. Já seria uma matéria, já mostraria para os tribunais. Muitas vezes o tribunal ele tem uma ideia, uma intenção de atuar numa determinada temática, como era a nossa aqui, mas não se sabe que um tribunal vizinho, um tribunal próximo, ou até mesmo distante, ele tem alguma ferramenta, ele tem uma experiência, que isso é trazida, isso pode ser compartilhada. Então, essas experiências, eu acredito que elas devem ser cada vez mais estimuladas e fazer com que os tribunais atuem em conjunto. Realmente fortalece o sistema de controle externo brasileiro. Não tenho dúvida. Eu vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais, incluindo aquele famoso comercial aí de pós-graduação. Presta bem atenção em quem faz esse comercial, porque é importante. Ouviu, doutor João Marcelo?
colocar o comercial do SESMAC agora, viu? E logo depois o do Sebrae, né? Que é para a gente mostrar esse desenvolvimento também que acontece com o Sebrae, que agora, neste mês, está comemorando 10 anos de MEI, do microempreendedor individual, ok? Bodega do Sertão, e agora com o prato bem feito. Prato bem feito é a novidade daqui, ou seja, como aqui tudo é self-service, agora também está aqui um à la carte de primeira qualidade. Voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, agora na Band, conversando com o Ricardo Schneider, que é procurador do Ministério Público de Contas no Tribunal de Contas. É aí que eu quero que você entenda a grande diferença. Você diz Ministério Público da Justiça, né? Procuradoria-Geral. Que confusão é essa? Ele vai dizer o que é o Ministério Público normal, tradicional, de lá da... e o Ministério Público de Contas. Por favor, Ricardo. Realmente não é fácil, né? Para quem não é no âmbito jurídico, tem tantos ministérios públicos que gera às vezes uma confusão. Então, inclusive tem o federal. Não, exato. Basicamente para facilitar, assim como a gente tem vários ramos do Poder Judiciário, tem a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, nós temos os ramos do Ministério Público. Ministério Federal, Estadual e do Trabalho. Temos também o Militar. E no âmbito do Tribunal de Contas, que não integra o Poder Judiciário, nós também temos o Ministério Público. Porque o Tribunal de Contas ele também exerce uma função de julgamento de contas, além de emitir parecer prévio. Então, basicamente, o MP de Contas, ele atua como o Ministério Público tradicional atua, só que junto ao Tribunal de Contas. Perfeito. Então, nós, em todos os processos que o Tribunal atua, nós nos manifestamos, via de regra por meio do parecer, que é uma manifestação. Participando do plenário. Participa, a composição do plenário obrigatoriamente tem que ter um membro lá. No pleno, o procurador-geral atua sempre, a gente tem a cada 2 anos uma mudança, atualmente é o colega Gustavo Santos, que é o procurador-geral, e a gente faz um rodízio a cada 2 anos. Você já foi procurador-geral? Eu fui o primeiro procurador-geral dessa turma nova que ingressou em 2011, depois o doutor Pedro, depois o doutor Rafael, e agora o doutor Gustavo, doutor Enio, e o doutor Gustavo assume a Procuradoria-Geral. E em todos os processos a gente se manifesta, dando a nossa opinião, que se chama de parecer, perfeito, indicando aquilo que o Ministério Público pensa que o Tribunal de Contas deve atuar, como ele deveria atuar. E os conselheiros, eles deliberam e podem ou não acompanhar esse entendimento, e o Tribunal de Contas vai ter as suas decisões, mas sempre ouvindo, né, essa manifestação. Além disso, a gente também tem uma atuação investigativa, a gente também apura, eventualmente, irregularidades. Chegar nisso, exatamente. Tem investigativa também? Nós abrimos procedimentos internos, nós temos uma ouvidoria, quem quiser enviar. O Ministério Público de Contas. O colega independente Pedro, da ouvidoria do Tribunal. Isso, no Tribunal de Contas o ouvidor é o conselheiro Rodrigo e no Ministério Público de Contas o ouvidor é o colega Pedro Barbosa. Perfeito. É o faleconosco@mpc.al.gov.br. Vamos repetir. Fale conosco. Fale conosco.
mpc.al.gov.br. Para falar com a ouvidoria do Ministério Público de Contas. Bom, agora eu pergunto a você. É muito importante você estar definindo bem isso agora. Eu acho que nunca fizemos isso na televisão, né? Não, acredito que não. Definir bem, né? É verdade. Então vamos lá. Onde é que o público pode participar e dizer assim, eu vou me dirigir ao Ministério Público de Contas? Pronto, é por aí que eu vou começar. Pronto. O cidadão, ele pode procurar na internet. Nós temos a nossa página na internet também, mpc.al.gov.br, e temos o canal Fale Conosco também, que vai para a ouvidoria. Além disso, quem quiser pode também ir ao Tribunal de Contas, lá no prédio do Tribunal de Contas, no segundo andar, funciona o Ministério Público, e nós recebemos as denúncias, qualquer denúncia de cidadão relacionada a alguma irregularidade no que se refere à administração pública. E a gente analisa, né, a materialidade, se realmente aquilo procede. Eventualmente nós pedimos esclarecimentos, informações aos gestores, e se nós identificarmos que realmente aquilo que foi trazido merece uma atuação do Tribunal de Contas, a gente provoca o próprio Tribunal de Contas, ou em alguns casos, se a gente observa que é possível, juntamente com o gestor, obter uma solução que não seja, digamos assim, litigiosa. Perfeito. Um termo de ajustamento de gestão, uma situação de conciliação, a gente também propõe isso e evitaria nessas representações uma sistemática que a gente adota também. Muito bem. E, obviamente, estando lá integrado ao Tribunal de Contas, a gente colabora e ajuda e participa de tudo que o Tribunal de Contas faz. Mas que diferença seria, meu caro Ricardo Schneider, para um cidadão comum que tem uma denúncia a ser feita, ele entrar via ouvidoria do Ministério de Contas, Tribunal de Contas, ou entrar logo pelo Ministério Público? Basicamente, se ele entra diretamente na ouvidoria do Tribunal de Contas, o ouvidor vai dar o tratamento, vai analisar e vai ouvir os órgãos internos do tribunal tentando solucionar. Muito bem. E, posteriormente, pode gerar um processo que vai ao Ministério Público. Se ele faz a opção por ir diretamente ao Ministério Público, o Ministério Público pode fazer essa investigação direta no âmbito ministerial. Ok. E aí a diferença é que o próprio Ministério Público pode conseguir uma solução e sem ter que provocar o tribunal necessariamente, ou caso ele entenda que realmente é necessária essa atuação, ele vai direto ao tribunal. Então, basicamente, os órgãos eles atuam dessa maneira. É possível que o cidadão procure um ou outro, não há problema, mas na medida em que a gente identifica que há uma mesma demanda tramitando simultaneamente, a gente vai extinguir uma e segue aquela que já está tramitando, aquela que já está atuando no tribunal. E normalmente em perfeita sintonia com o Tribunal de Contas de um modo geral. Sempre. Eu costumo dizer que o Tribunal de Contas fortalecido, o próprio Ministério Público de Contas que atua perante ele está fortalecido. Então há uma sintonia, logicamente que entendimentos diferenciados, isso ocorre em qualquer situação, é natural. Mas tudo com muito respeito, com muita harmonia, e a gente procura sempre manter esse nível de convívio, né? Porque o importante é o controle externo funcionar de maneira adequada, cada um respeitando o seu espaço de atribuição. Ô Ricardo, me diga uma coisa, e ao nosso telespectador, que às vezes faz uma confusão em relação a isso. Existe um movimento ou uma possibilidade de o Ministério Público de Contas ser independente e fora do Tribunal de Contas? Me parece que é uma luta de vocês em relação a isso. Existe uma discussão já antiga. Há uma ação direta de inconstitucionalidade, a 789, que foi a primeira que definiu os contornos do Tribunal do Ministério Público de Contas. E ela definiu o seguinte: o membro, individualmente, ele tem sua independência. Ele não tem subordinação, ele atua livremente. Sem dúvida. No entanto, enquanto organização, enquanto instituição, o Ministério Público de Contas, hoje, ele é vinculado ao tribunal. Então ele depende do tribunal orçamentária, financeiramente e administrativamente. Isso gera em alguns momentos problemas, porque são órgãos independentes que estão sob a mesma estrutura administrativa e vez por outra, isso gera um conflito. A Associação Nacional do Ministério Público de Contas, ela tem uma bandeira já há muito tempo, que ela defende a independência ou a autonomia do Ministério Público de Contas. Um novo poder. Não digo seria um novo poder, né? Mas seria, assim como o Ministério Público e a Defensoria, um órgão do Estado dotado de autonomia orçamentária, financeira e administrativa, para que ele possa desenvolver sua atuação com mais desenvoltura, digamos assim. Há no Supremo hoje várias ações que discutem essa temática. Em alguns estados, entendendo que a Constituição não proíbe isso, já se conseguiu essa autonomia. Por exemplo, no Pará, em Roraima, também já conseguiram essa desvinculação. No Mato Grosso do Sul, eles também conseguiram parcialmente. Em outros estados, como aqui, isso não aconteceu ainda. E eu acredito que o Supremo, neste ano, talvez dê a palavra final
para definir se realmente esse modelo novo de Ministério Público de Contas pode ser adotado. Agora eu te pergunto, na prática, você que conhece bem as dificuldades do Tribunal de Contas, por exemplo, que daqui a pouco não, já está pedindo, tem que pedir suplementação do seu orçamento, todo ano essa coisa de suplementação. Imagine vocês, Ministério Público de Contas, isolados, independentes, dependendo também de orçamentos do Estado. E aí, será um novo problema ou não? Eu acredito que, se for mantida essa sistemática, é um problema. É um problema. Na realidade, os poderes e aqueles órgãos independentes, ou aqueles órgãos de extração constitucional, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, o próprio MP de Contas, eles não podem ter uma situação que você já saiba de antemão que em um determinado momento do ano ele não vai ter como pagar suas contas. Exatamente. Isso é inviável. Na realidade, você retira a autonomia desses órgãos e desses poderes. Então, uma solução que vá dotar o Ministério Público de Contas de uma autonomia administrativa, financeira e orçamentária, ela deve atentar para que isso seja real. Claro. Sob pena de você apenas modificar essa vinculação. Em vez de antes, digamos, essa discussão estar no âmbito do próprio tribunal, como ocorre hoje, ela vai ficar no âmbito do executivo, com um agravante. O Ministério Público de Contas, ele fiscaliza diretamente o Poder Executivo, suas secretarias, os seus órgãos, suas entidades, e eu acredito que isso não é adequado nesse modelo. Então tem que ser uma modificação, uma mudança que observe qual é a razão de você dar autonomia para um órgão. Muito bem. A razão para se dar autonomia é para que ele tenha desenvoltura e possa atuar sem que um outro poder ou um outro órgão limite essa atuação indevidamente. Só que essa autonomia tem que ser total. Sim, né? Perfeito. Vai dar autonomia aqui? Vai. Qual é o orçamento dele? Vamos dar esse orçamento? Perfeito. Ou ele também vai ficar pedindo esmola aí na base de suplementação? É verdade. É um problema sério, não é? É um problema grave. O que diz o corregedor do Ministério Público de Contas a respeito da sua atuação? Você que é o corregedor do Ministério Público de Contas. É verdade. Embora seja um órgão pequeno, nós temos a preocupação também de termos uma ouvidoria, uma corregedoria, para que a gente tenha na ouvidoria esse diálogo com a sociedade. E no meu caso, hoje, que eu estou como corregedor, a preocupação é que a gente possa organizar os trabalhos, eventualmente, se há algum problema com relação à atuação, a gente tentar identificar e atuar preventivamente. Recentemente, a gente passou a publicar mensalmente a atuação do Tribunal de Contas, do MP de Contas, de forma detalhada, quais os atos que a gente atua, as classes processuais. Nesse ano, a gente deve fazer correições nas procuradorias para verificar como está o andamento dos trabalhos dos colegas, não no sentido punitivo, mas no sentido colaborativo, né? O que a gente pode fazer para sugerir melhorias e fazer com que a atuação do Ministério Público de Contas ela possa atuar de uma maneira adequada, né? E em sintonia com o próprio tribunal. Porque se o Ministério Público de Contas não andar bem, o próprio tribunal vai ter dificuldades. Não, eu acho que tem que dar um exemplo. O Ministério Público, o nome está dizendo, o Ministério Público tem que ser escorreito, ele tem que dar o exemplo, ele tem que ser aquela entidade sempre, seja de justiça ou seja de contas, o que seja, é o exemplo, tem que dar o exemplo, né? É verdade, a gente tem que fazer a lição de casa, a lição de casa, exatamente. Temos que dar a publicidade na nossa atuação, buscar corrigir eventuais falhas, adotar procedimentos que revelem boas práticas, não é isso? Para poder cobrar, para poder demonstrar, até para os jurisdicionados do tribunal, como a nossa atuação funciona e assim servir de alguma medida, não digo como um exemplo, mas pelo menos como uma referência positiva. Eu acho que essa nossa entrevista, inclusive, ela foi muito interessante no sentido de que cada vez mais o público telespectador entenda de que é preciso ele se assenhorear de determinados problemas, fatos e atuações. E foi muito bom receber você aqui e sentir que o Ministério Público de Contas tem os seus diferenciais e precisa mostrar cada vez mais. Eu agradeço o convite mais uma vez, essa oportunidade, esse canal aberto da gente prestar contas da nossa atuação. Agradeço a todos os telespectadores aqui que estão nos assistindo e eu estou à disposição sempre, Geraldo, para no que eu puder trazer aqui de informações, esclarecimentos para prestar contas à sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a você. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. E já sabe, até o próximo sábado, de 9 às 10 da manhã, pelo 38.1 aberto, 38.1 aberto, ou pelo 18.518 da NET. E tudo isso porque ele mandou dizer que quer. É ele que manda, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente, obrigado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.